E aí, pessoal, bem-vindos ao Fazendo a Diferença Podcast. Eu sou o Pedro Mores. E eu sou a Erika Felipus. E hoje nós estamos aqui com um vídeo mais especial, com um convidado que eu sei que tem muito a agregar, mas antes nós vamos falar dos nossos patrocinadores. Exatamente. Para iniciar, nós temos a Gabriela Costa, que é maquiadora profissional e artística, que abriu já suas agendas, ela já está fazendo as agendas, também tem o curso dela, agora ela é representante oficial da marca Pink 21. Ela tá com conteúdos incríveis, o Instagram dela tá aqui embaixo, confira, vocês não vão se arrepender. Temos também o nosso patrocinador que entrou aí com uma parceria sensacional, cedendo um espaço aqui pra gente, que é o Evandro Rodrigues, engenheiro civil. Então, se você precisar ir para a sua construção, enfim, para averiguar, né, o terreno, entre em contato com o Evandro. Eu ia chamar ele de Ulisses, que é Evandro Ulisses, mas com o Evandro, que também o arroba dele tá aqui na descrição do vídeo, tá ok, pessoal? E hoje nós estamos com um convidado muito especial, ele que vai falar muito sobre a parte da tecnologia. Hoje ele está ambientizado no mundo da SAP, mas já tem muita bagagem além disso, com experiências dentro e fora do país, trabalhando hoje numa empresa multinacional em projetos que englobam 15 países, 7 países, dependendo de cada projeto. Sei que vai ter muito a agregar. Receba com muitas palmas Bruno Ambrosio. Coloca palmas aí, produção. Erika, Pedro, muito obrigado pela oportunidade de estar falando com vocês hoje aqui, e é um prazer, tá? O Pedro, eu conheço ele de longa data aí, então estou muito contente de participar aqui e contribuir com a minha experiência, o meu conhecimento aí com o pessoal. Ô Bruno, para iniciar, para quem ainda não te conhece, fala um pouquinho sobre você, se apresenta para o pessoal. Bom, meu nome é Bruno Ambrosio, eu sou formado em Ciência da Computação, tá? Sou nascido em Marília, interior de São Paulo. Já morei em vários lugares, já morei, né, em São Paulo, também capital, morei na Austrália, Estados Unidos, tá? Hoje estou morando em Maringá, Paraná, tá? Bem mais próximo da minha família. Hoje, como todos sabemos, o trabalho remoto nos permite isso. Então, é isso. E hoje eu trabalho na empresa TSP, The Silicon Partners, que é uma empresa americana, especializada em produtos SAP, como o Pedro comentou. Sou diretor de tecnologia para a América Latina e também Estados Unidos. Que bacana. E, Bruno, como você mesmo mencionou, você fez Ciência da Computação, mas eu gostaria de saber um pouco mais como que surgiu a ideia de prestar esse curso. Como que foi até que tomou essa decisão de seguir essa área? Essa é uma pergunta bem interessante, Pedro, porque, na verdade, foi meio que planejado, mas não tão bem planejado. Por que acontece? Quando, na minha adolescência, até meus 18 anos, eu tinha um planejamento de fazer ir para a área de marketing, porque eu tenho um tio meu que tinha muito especialista, era muito especializado nessa parte, muito bem sucedido, e eu tinha ele como um espelho, né, para mim. Porém, quando eu cheguei no momento de fazer minha inscrição para o vestibular, eu tinha que escolher duas opções, né? E eu não sei porquê, tá? Eu fiquei lá entre marketing e computação, mas computação até ali eu nunca tinha programado nada, porque lá atrás, né? Hoje é bem diferente. Lá atrás não era comum você entrar na faculdade já com alguma experiência em programação, né? Hoje em dia o pessoal começa a programar com 10 anos, né, Pedro? Então, sim, eu não sei, né? Ou menos. Então, mas no meu caso, é muito interessante porque eu tinha mais experiência em bate-papo com os amigos, né? Às vezes pra gente conhecer alguém, né? Uma garota. Mas era mais essa experiência, eu não tinha nenhuma, tinha zero experiência em programação, tá? Zero. Então, no momento do vestibular, não sei porquê, tá? Eu fiquei lá entre marketing e computação, e não sei porquê eu fui lá e marquei computação. E por sorte, né? Deu certo. Deu certo, né? Então, assim, e também tem um ponto engraçado, eu sempre fui mais... sempre tive melhores notas nas áreas de humanas do que em exatas, né? E eu falo assim que às vezes pode parecer engraçado, mas às vezes a questão de você ter ou não muita experiência em, por exemplo, matemática, né, muita afinidade, não quer dizer que você não vai ser um bom programador.
Então, por exemplo, até uma comparação, um dos melhores pessoas que trabalhou comigo hoje é arquiteto de sistemas na IBM. Ele é formado em teologia, tem nada a ver. Nada a ver. Né? Então, assim, a área de TI é uma área maravilhosa, porque ela permite a gente poder, né, ter essa flexibilidade. Então, você vai ver pessoas que trabalham hoje na área de TI sem estar trabalhando sem ter formação, né, na área de exatas, e muitas vezes também, às vezes, não tem informação. Né? Porque a gente sabe que tem muitas pessoas ali que a gente sabe que fizeram coisas maravilhosas para a gente na questão de tecnologia, que não são formados e, né, foram muito bem sucedidos. Então, às vezes, a formação, é claro, que direciona a gente para um caminho, só que não quer dizer que vai ser aquilo que a gente vai fazer o resto da vida. Ô Bruno, e faz quanto tempo que você está dentro dessa área? Eu estou dentro dessa área há 20 anos, trabalhando. Trabalhando, Né? há 20 anos. E Quais foram, assim, você falando mesmo, né? Eu fiquei em dúvida entre marketing e programação, né? Computação. Ciência da computação. Ciência da computação. Como que foi os seus maiores desafios, né? Eu não sei se você tinha na sua casa ou na sua família alguém que já estava, né, nessa área das ciências da computação, ou se você tinha ou não, né? Porque quando você tem, ainda você consegue recorrer àquela pessoa para alguma dúvida, né? Fazer aquelas horas extras ali no sentido de aprender, adquirir mais conhecimento. E quando você não tem, é um pouco mais complicado, né? Que aí é algo totalmente novo para você. Quais foram os seus desafios, assim, nesse início da caminhada dentro dessa área? Na verdade, é o que eu falo até hoje, né? Eu sempre tive as pessoas certas comigo nos momentos certos. Então, assim, nesse caso específico, eu tive que me esforçar mais, na verdade, né? Porque eu comecei a fazer faculdade, a matemática não era o meu forte. Então, quando você não tem essa habilidade, uma habilidade, você tem que correr mais atrás. Sim. Então, eu tive que correr mais atrás, né, a questão dessa parte das matérias que envolvia matemática. Do ponto de vista, por exemplo, na minha família não tinha, meu pai é contador, tá? Então ele tem muita facilidade com matemática, mas eu acabei nunca precisando ter que chamar ele e tal. Programação também não, porque assim, a gente foi aprendendo, igual eu falei, eu entrei, não era muito incomum ter alguém já programando na área, né? Tinha um ou dois, mas também não é igual hoje, que a maioria já entra programando, tendo alguma experiência. Então, assim, eu meio que entrei meio que junto com o bolo, e o maior ponto que eu tive que correr atrás foi a questão de matemática. Mas aí, é claro, programação é lógica, mas aí conforme eu fui evoluindo, estudando, eu fui formando lógica, entendendo, né? Sempre me esforçando. Eu não sou aquela pessoa assim que às vezes você fala, vai descansar um pouco para poder, amanhã você volta para resolver. Eu fico ali bitolado para querer resolver aquilo lá, né? Então, a minha vida inteira foi assim. Mas eu tinha amigos meus, que são amigos meus até hoje também, que eram bons em matemática, e às vezes eles me ajudavam também em algumas coisas. Mas, de forma geral, eu consegui realmente vencer estudando mais, né? Não tem almoço grátis, né? A gente tem que... Não tem um segredo que vai mudar a sua vida completamente, que a partir de amanhã você vai saber matemática. Não funciona. É igual inglês, por exemplo. Você entra na internet lá, aprenda inglês em 30 dias, né? É fácil desse jeito. Né? Tem gente que... Questão de afinidades, mas... Né, isso aí não tem. Se você for ver, 99% das pessoas não consegue, né? Não existe isso. Então, é uma coisa que a gente, né, tive que correr atrás. E quais foram suas primeiras experiências na área? Você já estava formado ou ainda foi no período do curso? Durante a faculdade eu trabalhei, conforme eu comentei, meu pai ele tem um escritório de contabilidade e eu trabalhei com ele durante toda a faculdade. Tive essa sorte, tá, pessoal? Tive essa sorte. Eu fui privilegiado, porque eu estudei numa escola particular, numa faculdade particular, e meu pai pagava para mim, tive essa oportunidade. Eu tenho amigos que realmente tive que trabalhar para pagar. E, por exemplo, durante o dia,
meu pai me deixava eu trabalhar meio período lá dentro do escritório, eu podia programar. Ele falou, faz o que você precisar fazer. Então, eu programava lá, ia fazendo coisas da faculdade mesmo, né? O que acontece? Aí que acontece, mais ou menos, eu vou falar até um pouco técnica agora, tá, Érica, talvez, mas chegando no terceiro ano, eu parei para pensar, falei, nossa, é o que às vezes eu comento com o pessoal hoje que está começando, eu tenho uma lógica, mas eu não sou bom em nenhuma linguagem de programação. Aí eu fui procurar um professor meu e ele falou assim, cara, tem uma linguagem de programação que está muito, tá tendo muita procura, pagam bem, né, que se chama Java. Isso aí, né, há 22 anos atrás, por exemplo. E a gente sabe que lá atrás a internet não era igual a hoje, né? Hoje em dia a pessoa só não aprende se não quiser mesmo, né? Há 22 anos atrás tínhamos a internet, mas não tínhamos essa abundância de informação que a gente tem hoje. E aí eu comecei a estudar Java, comprei um livro, vocês não devem ter visto, Pedro, mas é um livro grosso, assim, de amarelo, quem é mais antigo que vai estar, né? Que vai depois olhar. Pior que eu já peguei um de PHP, que um professor meu me deu, assim, me emprestou, era um livro dessa grossura. É esse aí. Eu juro juro aqui pra vocês, eu li o livro inteirinho, né? Eu não li inteirinho não, viu? Né? Eu ia fazer todos os exercícios, né? E aí também eu fui para São Paulo, eu fiz curso também em São Paulo, né? Porque, como eu falei, antigamente não era fácil igual hoje que você faz um curso online aqui. Não, tinha que viajar, tinha que, né, e não tinha todas as oportunidades no interior também, então a gente tinha que ir para São Paulo. Então, durante a faculdade eu fui me preparando, que é o que eu vou, né? Eu acho que tudo na vida a gente tem que se preparando para o momento certo. Beleza, então eu fui estudando, né? Durante a faculdade, terceiro, quarto ano eu me tornei monitor, né? Então ficava meio período também na faculdade para no laboratório, né? De TI e tal. E o que acontece? Eu tinha um amigo meu que ele não era tão... Hoje ele nem trabalha mais com TI, na verdade, né? Mas ele tinha o pai, ele era uma pessoa de bastante influência na cidade dele, que é Tupã, né? E uma pessoa da empresa dele uma empresa lá que era contato dele, sabia que ele fazia programação, que ele programava, estudava, foi procurar ele, comentou assim, eu tô precisando de um programador Java, né? Cara, programador Java, 22 anos atrás no interior, cara, isso era igual mosca branca, né? Aí ele comentou, eu não conheço, mas eu sei quem conhece. Assim, eu estudava só, né? Eu não era uma pessoa experiente, né? E aí eu peguei, aí ele falou, por quê, né? Ele comentou, porque tem uma empresa de Campinas chamada CPQD, uma empresa de tecnologia muito grande de Campinas, que eles estão vindo para cá com uma equipe, vão mudar para cá, para Tupã, desculpa, não tá, deixa eu só corrigir. Ele era de Tupã, aí essa empresa de Campinas estava indo para Tupã, tá? Com uma equipe para fazer um projeto. E estava precisando de alguém de Java, dali no interior. E aí ele comentou de mim, da minha experiência, eu estava acabando a faculdade e eles pegaram e me contrataram, né? E eu tinha um outro amigo meu também que também estava estudando e ele também foi contratado. E aí eu fui lá e mudei e fiquei 1 ano em Tupã, né? Posso continuar aqui para contar depois? Tá bom. Depois de 1 ano, eu comecei a ter bastante experiência, igual o pessoal que começa, né, tinha uma equipe muito boa, líderes bons, o pessoal com muita experiência, e eu sempre tive o sonho de morar em São Paulo, sempre quis, a vida toda eu quis morar em São Paulo, isso aí foi desde criança, eu adoro prédio, pessoal, tá? Assim, eu moro em Maringá hoje, mas eu procuro prédio às vezes, né? Cadê o prédio? Sou muito urbano. E aí eu peguei, mudei, recebi a proposta e mudei para São Paulo, né? E nesse meio tempo comecei a programar, entrei como programador Java numa empresa, fui morar com alguns amigos, né? Dividi numa república, eu morava com alguns amigos e a minha sorte, igual eu falo, pessoal, eu sempre tive a sorte das pessoas certas, né? Na hora certa para mim, na minha vida. Todos eles trabalhavam com TI, eles já moravam há alguns anos em São Paulo. E
Beleza, passou um ano e meio e tal, e um deles, ele era líder SAP numa consultoria mexicana, chamada Softec. Ele tinha o papel que eu tenho hoje, né, ele tinha lá atrás. E ele perguntou, Bruno, a SAP está com uma estratégia de migrar todas as ferramentas deles para o Java. E você não está a fim de vir, né? Eu falei, vou, porque, né? Assim, eu conhecia SAP de ouvir dele contar as histórias. Eu não conhecia, assim, igual, não era tão divulgado, não era tão conhecido igual hoje, né? Então ele me convidou e eu fui trabalhar nessa empresa. Aí comecei, isso foi em 2006, tá? 2006, trabalhei. Pessoal, desculpa, eu posso continuar contando aqui? Tá? 2006. Então eu ainda era um programador, fui aprender, né, a programar nas ferramentas da SAP. Até para comentar, tá? A SAP, por estratégia, acabou não migrando tudo para Java. Tem algumas coisas que trabalham, algumas ferramentas com Java, mas a estratégia mudou totalmente depois de algum tempo. Então eu trabalhei na Softec. Tive a oportunidade de viajar a primeira vez de avião, como a trabalho, né? Nunca tinha viajado de avião. Hoje em dia é muito mais comum também, né? Então, eu tive a oportunidade de viajar de avião. Comecei a viajar, comecei a trabalhar para grandes projetos, igual você, né, Pedrão? Igual você hoje tem aquela sensação que você está trabalhando numa empresa, né? Num projeto, num cliente grande. Eu também tive, né, Eu também tive essa... entusiasmo, né? Aquele frio na barriga... E também, até fazer um comentário aqui, tá, pessoal? Para quem não sabe, a SAP é a maior empresa de gestão empresarial, possui, tá? O software o software mais utilizado pelas maiores empresas do mundo de software de gestão empresarial. Então, mais de 90% das maiores empresas do mundo utilizam a SAP para fazer a gestão dos sistemas dele, tá? Só um comentário, porque às vezes o pessoal diz, o que é SAP e tal. Então tá. Aí o que acontece? Chegou em 2009, o que acontece? Eu não sei se vocês se lembram, mas em 2009 tivemos uma crise global, tá? E foi muito difícil. Eu estava trabalhando nessa consultoria e o que acontece? Eu estudei inglês, espanhol durante toda a minha adolescência, então, só que eu não tinha prática, né? Não é igual hoje que você sai, né? Você tem mais oportunidades para você poder pegar e estar praticando e tal. Eu estudei, tinha boas notas, mas eu era meio travado na questão de falar. E quando eu entrei para essa consultoria, eu tive algumas oportunidades que apareceram, né, para ir para projeto que fala inglês. E eu não conseguia desenrolar inglês na hora de falar, né? Consegui escrever, ler normal, muito bom, mas falar não conseguia. E aí, de tanto perder essas oportunidades, né, é por isso que eu falo que a gente tem que nós temos que estar sempre preparados, porque você fala, eu não vou usar agora, mas quando aparecer a oportunidade, você tem que estar preparado. Eu decidi, peguei ali, né, e estava na crise, eu falei, me deu uma louca. Eu peguei e decidi ir para a Austrália, né, fazer intercâmbio. Pedi as contas da minha empresa, minha chefe, minha líder na época foi super gente boa, pegou e falou, vamos combinar assim, eu vou te falar, eu tenho que mandar um pessoal embora, você não está na lista, porque estava na crise mesmo, né? Uhum. Você não está na lista, mas eu vou te colocar na lista para você poder pegar e receber o fundo de garantia, a multa e tal. Foi muito legal. Então, fui para a Austrália, morei em Sydney, né? Eu tive essa excelente experiência. Depois, eu voltei em 2010 eu vou... Aí nesse período eu fiquei sem trabalhar, né, só estudava. Consegui, graças a Deus, fazer isso. Tive esse privilégio de poder estar lá, só estudando inglês e sem precisar trabalhar. Em 2010 eu voltei a trabalhar com SAP, fui trabalhar na consultoria de um amigo meu, né, na verdade, o meu amigo que me deu a oportunidade para entrar na SAP, ele montou uma consultoria. E ele me chamou para trabalhar. Eu fui trabalhar com ele, tá? Na época ele até comentou, eu não consigo pagar o que estão te oferecendo, mas eu, por ter muita gratidão por ele, querer também ajudar, eu falei, não, vamos lá, eu vou com você depois, né?
Aí eu pego e a gente vai acertando. Então, tá, fui para essa empresa, depois de um ano acabei recebendo a oportunidade para uma empresa, para uma multinacional, comecei a trabalhar lá. E nesse meio período eu conheci tinha algumas pessoas dentro da empresa que decidiram abrir uma consultoria. E aí eles abriram e me chamaram para ser o líder técnico. Foi a primeira experiência que eu tive como líder técnico, né? Uma empresa brasileira, tá? Empresa especializada em SAP. Fui trabalhar nessa empresa, trabalhei por quase 8 anos, 7, 8 anos, né? Trabalhei como líder técnico, arquiteto, né? Que também, hoje a gente fala, talvez, Érica, talvez não é... Na área de TI a gente também tem arquitetos, tá? Tem que só para comentar. Tem arquiteto, engenheiro. Tem arquiteto, engenheiro, né? Tem o pedreiro. Entendeu? Exato. É quase a construção civil. Quando eu vou fazer minhas comparações ali na hora de justificar alguma coisa, para dar um overview dos cenários, eu sempre faço uma comparação de pedreiro, mestre de obra, arquiteto. Pior que isso é verdade. O meu pai, ele é pedreiro, né? Uhum. E eu sou programador, que é meio que o pedreiro da informática. Aí eu falo, algumas vezes mas uma área tão diferente dos seus pais, ao mesmo tempo não. Que muito essa parte da construção, planejamento, cálculo, envolve muito. Uhum. É verdade. Mas você vai chegar a ser arquiteto, se eu sei. Você pode não ver, mas eu já vejo, tá? Com certeza. Então, aí beleza, eu fui trabalhar nessa empresa, aí a minha esposa, ela era consultora SAP também, só que ela era funcional. Funcional é a pessoa, tipo analista de sistemas, ela é a pessoa que vai no cliente, entende a necessidade e passa para a equipe de programação para programar, para desenvolver. Então a sua esposa, só cortando um pouquinho, a sua esposa então também está dentro desse meio, desse universo. Ela estava, hoje ela não ela já se aposentou, tá, né? Já não trabalha mais, mas ela estava, né? Ela trabalhamos juntos já, trabalhávamos na mesma empresa, né? Essa empresa que eu trabalhei por 9 anos, e ela trabalhava também comigo, então, né? Era bem... pode parecer que não, pessoal, mas entre nós funcionava muito bem, tá? Que bom! E aí o que acontece? A gente pegou e em 2019, 2018, ela queria fazer um intercâmbio para aprender inglês. A gente acabou indo para os Estados Unidos, mudamos para Orlando, tá? Moramos lá. Não é Orlando. Melhor cidade do Brasil, né? Orlando é a melhor cidade do Brasil para se viver, né? Literalmente, tá? Literalmente. Mas na verdade, assim, ela tinha intenção do inglês. A gente sabe que tem muito brasileiro lá, mas a gente sabe que ela tinha intenção do inglês, mas ela queria mais realmente relaxar um pouco, ter um período mais, né, mais tranquilo. Então, teve a questão do idioma, mas porém também foi uma questão que ela queria também ter um tempo para ela. Então, fui para lá, mudamos para lá. Eu continuei trabalhando remoto, né? O pessoal às vezes acha que na área de TI é muito comum, né, Pedro? Então para mim não mudou nada durante a pandemia, só ficou igual, porque eu já trabalhava remoto, então a gente eu até ia te perguntar isso, né? O que a pandemia trouxe justamente para essa facilidade de trabalhar remoto. Aí eu ia te perguntar se você tinha, né, um espaço onde os seus funcionários se reuniam ali para trabalhar. Então, no seu caso, sempre foi uma atividade remota mesmo. Sempre foi. Eu posso falar para você que eu tenho pessoas que trabalharam comigo que eu nunca vi elas pessoalmente. Né? O Pedro é um deles, né? Mas espero que logo eu conheça pessoalmente, né, Pedrão? Mas assim, eu tive pessoas, eu morava lá e toda a minha equipe estava no Brasil, né? Naquela época não tinha um contexto global igual hoje eu tenho. Hoje lá era eu morando nos Estados Unidos com projetos brasileiros, no Brasil mesmo. E cada um morou no estado, não tinha ninguém. Tinha gente morando no Rio Grande do Sul, Minas, São Paulo, Ceará, então assim, né? Era bem tranquilo. Então tá. Depois de um tempo, decidimos ficar, tínhamos a questão de decidir ficar de vez ou não, né, lá, mas por questão de ficar mais próximo da família e tal, a gente voltamos para São Paulo.
E antes de eu voltar, eu já estava um tempo na empresa que eu trabalhava, eu decidi pedir demissão. Falei, eu vou pedir demissão, né? E pedi demissão da empresa antes de eu voltar. Estava indo em Orlando e depois de, não sei, uma semana já recebi o contato da minha empresa atual. Já fui indicado. Eu sei, pessoal, assim, tem um comentário, né? Uma das coisas que a gente, como profissional, tem que mais investir é networking, tá? Networking. Porque todos os meus trabalhos, todas as oportunidades de emprego que eu tive até hoje foram por relacionamento. Alguém me indicou, né? E o Pedro sabe, eu sei, a gente sempre procura alguém que é indicado, né? O Pedro foi um pouco diferente porque eu não achava pessoas no perfil dele que falassem inglês, né? Eu não achava, né? Então, eu fui... De certa forma, foi um relacionamento, porque eu entrei em contato com um professor meu, tá? Que hoje ele é... Eu não sei direito o cargo dele, mas ele tem uma função dentro da USP de Ribeirão. Exatamente. Tá? E ele assinou os contatos dele, né? Que, de alguma maneira, chegou no Pedro. Né? Foi o cara da USP que conversou com o coordenador do meu curso na FATEC em Ribeirão e que ele pensou e indicou eu lá. Foi assim, uma escada muito longa e é muito louco essas coisas, né? Como que a internet ela consegue conectar pessoas Sim. com o mesmo propósito. Sim. Apesar de muita distância, né? Exatamente, cara. É um negócio assim... Mas pra você ver, no final foi uma indicação. Foi. No final foi uma indicação. Então, eu fui indicado, né? Essa pessoa já tinha trabalhado comigo anteriormente, me indicou. E eu fui trabalhar. Só que acontece, quando eu fui trabalhar, eu falei, eu não quero mais ser líder. Eu só quero trabalhar como arquiteto, não quero liderar nada. Eu falei, eu tava num período assim, cansado, falei, né? Então, aí eu negociei, quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a trabalhar. Foi a minha primeira experiência realmente internacional, trabalhando na internacional. Então, assim, eu comecei a colocar meu inglês em prática. Por isso que eu falo, pessoal, para vocês verem, eu estudei inglês durante minha adolescência toda. Beleza. Aí, depois, eu perdi oportunidades por causa do idioma. Eu fui estudar fora, eu fiquei ainda, eu estudei fora em intercâmbio em 2009. Eu fiquei quase 10 anos usando muito pouco que eu investi. Só que eu sempre quis isso, né? Eu sempre quis ter uma oportunidade de trabalhar num projeto internacional, numa empresa de fora. Então, consegui a oportunidade. Por quê? Porque eu estava pronto, né? Se eu não estivesse falando inglês... Então, eu fiz 3 entrevistas, tá? Fiz entrevista em espanhol também. Eu costumo dizer que sorte, ela é sempre acompanhada de um bom preparo, né? Exatamente. Que as pessoas falam, deu sorte, mas não é a mistura do preparo com uma oportunidade. Porque se você tem a oportunidade e não está preparado, não acontece. Na realidade, quando o pessoal fala foi sorte, é uma desculpa, né? Porque nós tivemos ali, né, algumas entrevistas e eu venho percebendo muito isso. Que às vezes a oportunidade está ali. Né? E se a pessoa, que nem você falou, se a pessoa não tem preparo, se a pessoa não tem força de vontade, se a pessoa não quer buscar, se a pessoa não quer aprender, se a pessoa não quer despir do seu ego e tudo mais, não flui, né? E aí depois joga a culpa em qualquer outra pessoa, em qualquer outra situação do seu fracasso, quando na realidade o responsável pelo seu próprio fracasso é você mesmo, no sentido de não ter interesse em buscar, né? O que a gente tem, pelo menos o que eu tenho percebido ao longo das entrevistas de pessoas de sucesso, que têm se destacado, que têm feito a diferença no meio em que vive, na onde escolheu atuar e tudo mais, é justamente essa busca constante, sabe? De realmente, não, é isso que eu quero, é isso que eu vou lutar, o que me falta para eu alcançar essa meta que eu me propus? Para eu alcançar essa meta eu preciso trilhar esse caminho, né? Porque tem pessoas que querem chegar na meta de imediato, e não... Às vezes, para chegar naquele objetivo final, você precisa percorrer alguns caminhos, né, com algumas estratégias para chegar naquele objetivo. É verdade. E eu até acho, até complementando, que eu acho que também, que às vezes as pessoas acham que porque uma pessoa tem uma condição melhor que a outra, é claro que isso aí facilita muito, né? Sim. Mas eu conheço pessoas que tiveram
muitas condições de crescer que não foram para lugar nenhum, e eu tenho amigos meus que eu tenho muito orgulho, que eu vi que não tinha condição nenhuma e teve que, e chegou no, né, e hoje você vê, são pessoas bem-sucedidas. Então, assim, é claro, para eles foi mais difícil, só que se você persistir de alguma maneira, em algum momento você vai conseguir chegar lá. Sim. Né? Sim. Então, eu acho que hoje também, eu acho que a informação está muito... A gente tem muita coisa ruim também, né? Mas a gente tem muita coisa boa na internet, de graça, né? Que às vezes também eu acho que falta, às vezes, para as pessoas, não é nem se a força é a orientação. Sim. Né? Ó, o que eu faço? Porque o Pedro pode falar, a gente tem tanta coisa nova hoje que até pra gente que trabalha com TI, por exemplo, é difícil de saber para onde ir, porque é muita coisa nova, entendeu? Então, assim, é difícil. Sem uma orientação, a gente não consegue. Então, por exemplo, o Pedro, esses dias, ele sabe. Eu tenho um amigo meu, né, foi um chefe, um diretor que eu trabalhei com ele anteriormente. Ele me contactou e falou, cara, eu tenho uma pessoa aqui, que é filho de um amigo meu, que ele está programando e ele fala inglês fluente, porque, até para comentar, né, que na minha empresa a gente traz pessoas com inglês, que consigam se comunicar de alguma... entender e se fazer entendido, pelo menos, tá bom? Em inglês. E eu falei, ó, eu não tenho oportunidade nesse momento, porém, eu vou... E é o que eu faço sempre, tá? Eu posso conversar com ele para orientar ele, para direcionar. Então, o que eu fiz, né? Quando eu vi ele, e aí ele me comentou que ele tinha feito ETEC e estava fazendo FATEC, eu lembrei do Pedro na hora, porque o Pedrão fez o mesmo caminho. E eu chamei o Pedro para conversar com ele, né? Eu falei, Pedro, eu fui lá, né? Eu apresentei os dois e falei, Pedrão, fala com ele aí e tal. Foi muito legal, né, Pedro? Sim. Muito legal mesmo. E a gente pegou e conseguiu dar um direcionamento para ele e tal. Falou, ó, ele estava no caminho certinho, né? Só alguns pontos... Né? E falou, cara, corre atrás, que às vezes, hoje eu não tenho uma oportunidade, mas amanhã eu posso ter, né? Sim. Então, a gente tem que estar preparado para as oportunidades e ter o direcionamento certo. E ter a sorte de ter alguém para direcionar também, porque às vezes a gente tem tanta vontade que se a gente não canalizar para o caminho certo, né, a gente se perde. Tem até um cara que estudou comigo na faculdade, concluiu agora, que ele era da área de educação, ele trabalhou muitos anos. Aí, agora ele decidiu partir para análise de dados. Ele cursou junto comigo, e prestou um curso e conseguiu uma oportunidade de estágio na Amazon, na análise de dados. Isso porque ele foi ousado o suficiente de tentar fazer aquilo que ele sempre quis e não teve oportunidade antigamente, mas agora que a família já estava mais estruturada, as filhas já casaram, já está mais tranquilo, ele falou assim, eu quero ainda viver isso. E ele foi e tá dando certo, entendeu? Tá vendo? Não tem... A área de TI é legal por causa disso, porque você consegue entrar, não tem... eu tenho 40 anos, vou começar a trabalhar agora. Cara, se você tem conhecimento, né? Eu, por exemplo, quando eu vou analisar um currículo, é claro que eu olho se a pessoa tem uma formação, é óbvio, tá? Mas, se ela não tiver, eu vou pular pro conhecimento. Se eu vejo que ela tem conhecimento... Beleza, é isso que eu estou procurando, entendeu? Eu não estou procurando idade, estou procurando conhecimento, que eu acho que é isso que a gente tem que... É claro, eu não desencorajo ninguém a não fazer faculdade, eu acho que uma tem que ter, tá, pessoal? Minha opinião pessoal, eu acho que a gente tem que ter pelo menos uma. Mas eu olho e eu falo, cara, se ele sabe programar, que é o que eu preciso, né? Então eu pego e igual eu falei, esse profissional que trabalhou comigo, ele é formado em teologia, né? Se alguém olhasse hoje para mim e falar, como que eu vou contratar um cara assim? Então, mas aí também, até para continuar a trajetória, então eu entrei na minha empresa, na TSP, para trabalhar como arquiteto, comecei a trabalhar por vários projetos internacionais. E depois de 2 anos, eu vou fazer 4 anos que eu estou na empresa, né? Depois de 2 anos e meio, mais ou menos, o meu chefe, que já era meu chefe, que ele era o vice-presidente da América Latina, ele pegou e perguntou, cara, eu tô precisando de um diretor
para tomar conta da parte de toda a parte técnica aqui da América Latina. Aí eu comentei com ele, falei, cara, não tô muito afim não, falei, né? Apesar de ter dado a oportunidade, porque eu tava meio que cansado, não cansado, cara, já tinha passado um tempo, mas eu falei, não sei se eu quero pegar de novo, lidar com pessoas e tal. E aí foi passando, né? Eu estava num projeto, nesse momento, estava num projeto do governo americano, né? Que a gente tinha uma grande oportunidade de trabalhar numa empresa de energia nuclear dos Estados Unidos, né? Foi um projeto bem bacana. E ele começou, com 6 meses antes de acabar o projeto, ele começou a conversar, conversava direto. E foi indo, aí foi plantando a sementinha, né? Não, mas isso, mais aquilo e tal, né? Você tem a experiência, só que a experiência que você tinha para fazer o que tem que fazer, ela era nacional, agora vai ser global. Aí foi indo, passando. Aí a hora que eu ouvi, eu tinha tantas pessoas ali dentro da equipe que não estavam abaixo de mim ainda, que eu já tinha indicado que estavam ali, que eu falei, caramba, parece que eram, né, praticamente era a minha equipe já. Então já tinha várias pessoas. Então eu acabei, aí conversamos, aí eu falei, vou sair de férias e quando eu voltar eu te dou a resposta. E aí depois, na hora que eu voltei de férias, eu peguei e falei, tá bom, vou assumir. Né? E estou aí até hoje. Então hoje eu tenho oportunidades né? Então hoje eu tenho uma equipe espalhada pela América Latina e a minha equipe ela atua, né? Ela atende clientes por toda a América, América do Norte, Central e do Sul. Então a gente trabalha, por isso que é tão importante ter inglês, né? Tanto que o Pedro sabe que quando a gente, né, conversou, fizemos uma entrevista em inglês e tal para poder entrar. Hoje ainda ele não está trabalhando em projetos fora, mas vai acontecer, com certeza. Ele acabou de fazer um curso, né, Pedrão? Sim. Um curso que era com, acho que um indiano, não sei quem que estava dando um curso para você. A primeira parte do curso foi, acho que com um britânico, se eu não me engano, que lecionou. A segunda foi com um indiano, que é maravilhoso entender inglês do indiano. Maravilhoso. Mas o mais difícil do idioma, quando você vai entender, é você entender o sotaque da pessoa, né? Depois de um tempo, você acaba meio que acostumando, né? Sim. Mas então, e hoje eu tenho pessoas da minha equipe na Colômbia, na Argentina, no Brasil. Eu tô procurando pessoas agora nos outros países. Eu quero ter pessoas de todos os países para diversificar a cultura, né? Então, por exemplo, eu estou procurando um profissional agora no México, no Peru, por exemplo. No Peru, esse dia eu entrevistei um cara muito bom, só que ele não falava inglês, né? Tecnicamente, era o cara que, né, ia cair como uma luva na equipe, só que ele não falava inglês. Falou, no momento eu não tenho oportunidade, mas, né, porque eu preciso dessa diversidade. Por exemplo, o Pedro fala português e inglês, então eu consigo colocar ele para trabalhar em projetos, tanto no Brasil, né, quanto em países que falam inglês. Eu tenho meus consultores da Argentina e da Colômbia. Eu consigo colocar eles para trabalhar em projetos que falam espanhol e inglês. Então, eu tenho toda essa diversidade. Acaba que o inglês, ele engloba muito, né? Sim. Porque sempre ele vem como uma segunda língua, na maioria dos casos. E o Pedro pode confirmar, hoje, às vezes a pessoa não está num projeto de fora, mas ela tá inserida dentro de um contexto global dentro da empresa, porque a gente tem muito... o grupo no Teams é só inglês. Eu falo, pessoal, é inglês. O idioma oficial aqui do grupo da empresa é inglês. Então, aqui é só inglês, né? Então, é bem bacana. E assim, profissionalmente, para mim, está sendo maravilhoso, porque eu faço, às vezes, uma reunião com os Estados Unidos, aí dali uma hora tem uma reunião com o pessoal do México, né? Depois da tarde tem uma reunião com o pessoal da Argentina, do Brasil, né? Então, assim, para mim é bem legal. Eu tenho a oportunidade de algumas vezes também viajar para fora trabalho. Por exemplo, ano passado eu fui 2 vezes para Tampa, na Flórida, nos Estados Unidos, né? Fui para um cliente. Agora em janeiro eu fui para Oakland, que é ali na Califórnia, né? Fui dar um treinamento com um cliente. Então, assim, sempre tem as coisas. Eu falo, pessoal, estejam preparados, né? Porque eu quero dar oportunidades para todo mundo, né? Vocês têm que estar preparados, a oportunidade vai aparecer para vocês. Então, é isso que a gente falou várias vezes aqui, nós temos que estar preparados, né, para as oportunidades que vão aparecer para a gente. E, Bruno, você comentou que você teve algumas experiências só Brasil, né? E de repente você foi incluso
num contexto global, além da língua que já foi mencionado, quais foram as maiores dificuldades que você teve nessa transição? Eu acho que a maior dificuldade, assim, é o que eu falo. A parte técnica, quando a gente vai para qualquer coisa na vida, a parte técnica nunca tem, é muito pouco problema que a gente tem, tipo, em projetos. Geralmente, os maiores desafios em projetos são o quê? Que é na vida, são pessoas, lidar com pessoas, né? Então, a maior dificuldade foi que antes eu tinha que lidar com pessoas, né, normal, num contexto, que falava só português, e eu tive que passar a lidar com pessoas que falavam inglês, espanhol. Então, você tem que aprender também a entender as pessoas e também entender que cada um tem uma maneira de ver as coisas. Então, por exemplo, o americano vê, às vezes você fala uma coisa para ele vai se sentir ofendido, mas para a gente não é, né? O mexicano, você fala de uma maneira para ele, né? Para a gente é outra. Então, essa diversidade de culturas, que até porque eu comento que eu quero trazer pessoas diferentes de diferentes países para a equipe, é realmente para tentar compartilhar já para todo mundo. Putz, eu sei que eu vou para um projeto, por exemplo, para tal cliente de tal país, e eu sei que eles não, né, lá não é comum fazer determinada coisa. Então, assim, eu acho que a maior dificuldade foi, eu não vou nem dizer dificuldade, tá? Porque eu sou muito adaptável, tá? Eu sou muito de respeitar, por exemplo, se eu vou na sua, se eu tô na sua casa, as regras são da sua casa, eu vou respeitar. Então, se eu tô num cliente, né? Cada cliente, vocês sabem, cada cliente tem a sua política, tem as suas regras. Então, eu falo, eu tô no cliente A, que ele é menos rigoroso, quando eu vou pro cliente B, que é mais, eu tenho que respeitar. Não vou querer eu mudar, né, a cultura da empresa, porque eu vou criar um problema. Então, esse ponto de você já ir para diferentes empresas acontecia já de ter que se adaptar, mas começou a ter a questão das culturas. Então, por exemplo, o indiano, ele não é aquele cara que fala assim, por exemplo, bom dia, tudo bom, né? Ele é meio diretão, tipo, você não dá um bom dia como vai, que o Gold faz, né, Pedro? Então, o brasileiro tem esse costume, o argentino também, tá? Acho que mais o latino, mas dali pra cima, cara, você acaba pegando ali, eles são bem secos, né? O europeu também é um pouco seco. Então, mas é mais questão disso, você vai aprendendo. Às vezes você fala com uma pessoa, por exemplo, você fala hoje com ela, daqui 2 semanas ela pega e te manda uma mensagem como se a conversa tinha continuado, sabe? Faz 2 semanas que eu falo com ele, ele perguntou, tudo bom, boa tarde, nada. Mas é questão de cultura, tá? Eu não vejo como maldade, eu vejo como é uma cultura dele. E hoje você também contrata, né? Você falou que montou a sua equipe agora de uma forma bem diversificada, está tentando diversificar ainda mais. Mas o que você mais procura nos currículos que você analisa normalmente, até de dica para pessoas que estão procurando algum emprego, o que você acha que é algo fundamental para se ter, para se complementar independente da área também? O profissional, ele tem duas vertentes que a gente vê, 2 habilidades. Um é um soft skills, que a gente fala, e o hard skills. Então, o soft skill, são aquelas habilidades mais voltadas para a sua essência, por exemplo, comportamento, né, comunicação, inteligência emocional, que mais? Parte de liderança, organização. Então, assim, a gente tem os soft skills, tá? Que esse aqui a gente vai com certeza conseguir ver mais durante o relacionamento. Esse aqui é mais difícil você ver numa entrevista. E temos os hard skills, que é o quê? São as habilidades técnicas, programação, idiomas, né? E outras coisas. Então, assim, o Pedro sabe que uma vez eu comentei com ele que eu falei, cara, dá os parabéns para os seus pais, porque você tem os soft skills, apesar da pouca idade, você tem muito bem definido cada coisa, né? E às vezes é muito difícil de encontrar isso, porque ele é muito maduro para a idade dele, né? Isso aí vai facilitar muito no crescimento profissional dele. Então, e hoje eu sei que essa geração mais nova, eles veem as coisas diferentes do que da minha época, né? Então, por exemplo, às vezes eu tenho que trabalhar com certas pessoas que são mais novas de uma maneira do que eu trabalho com uma pessoa que seja mais
experiente. Sim. Por questão de soft skills, né? Hoje em dia o pessoal é mais, vamos fazer, então, mas não tem às vezes aquele comprometimento, né, de fazer, de horário, de se comunicar bem, não falo nem de falar, eu digo mais tipo assim, pô, pessoal, vou ter que ficar fora um tempo, pô, tem algum problema, comunicação mesmo, né? Mas tudo bem, isso é uma coisa que isso é uma coisa que eu trabalho também, tá? O Pedro sabe que a gente, né, às vezes as coisas vão acontecer, eu falo, pessoal, é isso aqui, aquilo ali. E a habilidade técnica, eu acho que para quem está começando, independente da área, é assim, invista em conhecimento, né? Eu costumo comentar com o pessoal assim, o dinheiro, ele vai vir, tá? Naturalmente, mas não por etapas, é claro, cada um tem sua condição financeira, mas se você puder investir no começo da sua carreira em conhecimento, né, o dinheiro depois vai vir. Né? Então, assim, eu acho que tem que ir de escadinha, por quê? Porque, às vezes, a pessoa, se ela não faz a base dela bem feita, por exemplo, né, se ela não tiver uma base bem feita, eu acho que isso é tudo na vida, quando ela chegar lá na frente, ela pode ser que ela não consiga se adaptar a novas tecnologias. Por exemplo, se a pessoa... Tem gente que começa a programar, por exemplo, ele aprendeu a programar naquela linguagem, aí ele pega e começa a pular de emprego em emprego e tal, mas ele não entende que a essência dele é o quê? É só programar. A linguagem pouco importa. Né? Banco de dados também, né, Pedrão? Tanto faz. Assim, adquiram o conhecimento teórico e depois você vai para a prática. Né? Porque se você tem a teoria, na prática você vai conseguir aplicar. Então, às vezes, é claro, tem pessoas que fazem inverso, tem pessoas... Eu gosto de aprender a teoria para depois ir para a prática. Tem gente que só consegue aprender na prática. Então, tentem pegar e estudar realmente para poder pegar e depois estudar para depois botar em prática. Em relação à programação em específico, né, que é a minha área, que é a nossa área, eu acho assim eu acho que a gente tem que começar a aproveitar, principalmente para quem começa cedo, né, e não ter, por exemplo, aquela opressão de ter que trabalhar, de ter que, de trazer uma renda para casa. Aproveita para pegar e seja curioso de ver coisas diferentes, porém, nesse começo de carreira, tenta ganhar mais conhecimento numa certa ferramenta. Então, por exemplo, se você está começando a programar agora, seja, por exemplo, Python. Pega e fica bom em Python, entendeu? Mas não deixe de olhar para o resto, não deixe de olhar para outras linguagens, para um Java, para um C#, para um PHP, mas tente ficar focado, né, nesse começo para o quê? Para facilitar, para você conseguir uma primeira oportunidade. Então, o que eu comento? Uma linguagem de programação, né, que para quem está começando, igual para mim, qual que foi? Vai atrás do que está mais na moda agora. Por quê? Porque você vai facilitar a gente vai conseguir facilitar, você vai ter uma oportunidade maior de conseguir iniciar no mercado. Aprenda um banco de dados, né? Tenha um conhecimento do banco de dados, aprenda uma linguagem de front-end também, que eu acho que é importante, né? Um React, um Angular, alguma coisa. E eu acho que o mais principal, pessoal, realmente pode falar que não, mas o idioma, né? O idioma abre portas para o mundo. Muitas portas. Né? Então, eu acho que é isso. O caminho não é fácil, mas eu acho que se você pegar e se direcionar, por exemplo, ter alguma coisa, eu estou estudando aqui, estou aqui em cima desse assunto, eu fiquei bom nessa linguagem de programação. Beleza. Depois, quando você conseguir essa oportunidade, você começa a olhar outras coisas também, né? Porque a gente tem que ser curioso. E vocês vão ver que pode passar o tempo que for. No final, as tecnologias mudam, mas o que a gente tem? A gente sempre o quê? Uma telinha que você tem que entrar os dados, né? E se tem um lugar que você tem que armazenar. O meio, como isso vai acontecer, isso vai mudando, né? Muda hoje, amanhã, então... A gente tem que ter o conhecimento e saber, por exemplo, realmente, como eu comentei, ter a visão teórica também, porque se você muda, né, de tecnologia da linguagem A para a linguagem B, você sabe programar, então você vai programar com a linguagem.
é que a teoria ela é muito negligenciada, né? E ela é muito importante em Com todas certeza. as áreas. Primeiramente, muito obrigado por ter cedido um pouco do seu tempo aqui para participar com a gente. Foi realmente muito proveitoso. Então vamos direcionar para as perguntinhas finais. A gente sempre gosta de dizer, antes de qualquer coisa, que essas perguntas elas não têm resposta certa. Vai ser apenas a visão do Bruno sobre esses assuntos, que vai complementar sobre todas as outras que nós já tivemos aqui. E para iniciar, o que é amor para você, Bruno? Amor pra mim, cara, amor acho que é o sentimento mais lindo que existe, né? Então, assim, é um sentimento pela esposa, pelos pais, pela família, até por Deus também, né? Eu acho que o amor é isso, é um sentimento, sei lá, o maior sentimento, mais bonito, mais lindo que existe é o amor. E família? O que família representa para você? Família. Família, para mim, é a base, né? É a base do meu ser, da minha vida, de tudo que eu sou hoje, é a família. Gratidão também, né? Por Deus ter colocado as pessoas, igual eu comentei, não só pessoalmente, mas profissionalmente, mas também pessoalmente, Deus colocou as pessoas certas, né, na minha vida, desde quando eu vim para cá, né, que eu saí da barriga da minha mãe, todas as pessoas da minha família sempre, né, foram muito importantes. Então eu tenho muita gratidão por todas elas. E Deus? Acho que Deus acaba juntando tudo, né? Eu acho que é amor, né? Gratidão, é o nosso Pai maior, certo? Nosso Pai maior é o nosso companheiro, né? Principal companheiro para as boas horas, para as horas difíceis também. Então, assim, acho que é isso. É amor, é gratidão, é o nosso Pai e o nosso companheiro. Muito bacana, Bruno. Olha, fica aqui a nossa gratidão de toda a equipe do Fazendo a Diferença Podcast por você ter cedido realmente um pouco do seu tempo aí, né? Que é tão precioso, né? A gente falou um pouquinho sobre tempo também hoje e o quanto é valioso. Então, assim, para nós é uma honra quando as pessoas param para falar conosco mesmo, para deixar registrado, né, os seus saberes, a sua trajetória, para que possam servir de incentivo para outras. E assim, fica a nossa gratidão imensa para você. E para finalizar, eu queria que você também deixasse, né, além de todo esse conteúdo que você nos trouxe, uma mensagem para aquele jovem ou para aquela pessoa, como você disse aí, às vezes está naquela fase ali dos 40 anos e que uma mensagem de incentivo mesmo, sabe? Ou que Deus tocar no seu coração aí. Eu quero deixar talvez duas mensagens, uma mais pessoal e uma profissional, né? Eu acho que a pessoal que eu vejo que para as pessoas tentem sempre resolver as suas diferenças com as pessoas o quanto antes, porque a gente nunca sabe se amanhã a gente vai ter a oportunidade, né? E se porventura acontecer alguma coisa, a gente pode se arrepender de não ter falado, eu te amo, ou me desculpe, né? Às vezes, mesmo a gente tendo a razão, mas é uma pessoa aqui da nossa família que a gente gosta, mas vamos tentar resolver isso, né, o quanto antes para a gente poder viver em paz, em harmonia e também, né, não ter arrependimentos, né, durante a vida. Eu acho que isso é muito importante. Profissionalmente, eu acho que a palavra mais... Acho que nunca desistir dos sonhos, né? Nunca desistir dos seus sonhos, independente se você está começando, se você já está numa idade um pouco mais avançada, independente da sua condição social, né? Se você tem uma condição melhor ou pior. Seja resiliente, né? A vida, acho que passa... Para alguns parece que às vezes é mais fácil, né? Mas eu acho que a gente sendo resiliente, entendendo que às vezes não é o nosso momento de acontecer, né? Então a gente tem que continuar tentando, persistindo, que uma hora as coisas vão acontecer, né? E se prepare, igual a gente comentou aqui, né? Estude,
estude idiomas, estude na sua área, independente de qual área que seja, né? Seja de TI ou não, mas estude sempre, porque as oportunidades vão aparecer na hora certa. Né? E como a gente fala, Deus não dá pra gente uma pedra maior do que a gente pode carregar, né? Então, eu acho que a gente tem que estar preparado, né? Então, as rochas, as pedras estão lá em cima para colocar pra gente no momento certo, mas a gente tem que correr atrás. Com certeza. E acho que é isso. Bruno, muito obrigada, viu? Deus agradeço te vocês pela retribua oportunidade. infinitamente mais aí por tudo que você deixou e agregou pra gente, pra mim, pro Pedro, com certeza, e com certeza vai trazer muita contribuição para aqueles que vão estar assistindo e desfrutando desse bate-papo, tá bom? Obrigado, Érica, Pedro, pela oportunidade. Se precisar falar algum outro assunto que o Pedrão me conhece mais, né, para a gente poder compartilhar informação, conhecimento, né? Estou à disposição. Certinho. E você também pode fazer diferença conosco, curtindo, comentando, se inscrevendo no nosso canal, seguindo a gente lá no Instagram. Então, não percam e venham fazer diferença conosco. Tchau, tchau. Tchau.